Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, vamos estar dando início ao nosso estudo bíblico, a partir do primeiro livro da Bíblia. E nós vamos analisar a Palavra de Deus e vamos examinar os recursos que a Bíblia vencedora da nossa enquete, que foi a Bíblia de Estudo Thompson, pode nos oferecer em cada versículo de toda a palavra de Deus. Bem, Gênesis é bem conhecido. Nós sabemos aqui que se trata do princípio. E essa é a palavra-chave desse livro. A Thompson vai trazer aqui o autor, Moisés, comumente aceito. Vai trazer uma análise do livro e vai trazer também a palavra-chave. Antes de começarmos a leitura, vamos ver esse recurso da análise do livro, no número 4227 na Bíblia Thompson. Bem, aqui a Bíblia de Estudo Thompson vai trazer esse recurso que é a análise dos livros da Bíblia. Nós vamos iniciar aqui por Gênesis, que vai trazer o autor, Moisés, o livro das origens. É o registro da origem do universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção da sociedade, das nações dos diferentes idiomas, da raça hebreia e etc. Os primeiros capítulos têm estado continuamente sob o fogo da crítica moderna, mas os fatos que apresentam, quando corretamente interpretados e entendidos, jamais poderão ser negados. Não é o propósito do autor dar o relato detalhado da criação. Ele dedica somente um capítulo a esse tema, apenas um esboço contendo alguns fatos fundamentais, enquanto dedica 38 à história do povo escolhido. É interessante, irmãos, que o Gênesis é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente lê. Nós rapidamente nos atentamos na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante que ele vai dedicar somente o início a essa obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Porém, parece que ela ganha toda a proeminência em todo o livro. Geralmente é a questão mais discutida e mais lembrada de Gênesis. Só que 38 capítulos é dedicado na história que se desenrolou a partir da escolha de Deus para Abraão e dele fazer uma grande nação. Mas essa parte é tão forte que ela ganha total proeminência quando se fala de Gênesis rapidamente. A gente lembra exatamente do primeiro e do segundo versículo. Bem, o tema principal, o pecado do homem e os passos iniciais para a sua redenção, mediante a aliança divina feita com a raça escolhida, cuja história primitiva é descrita no livro. Palavra-chave, começo. Primeira promessa messiânica, 3:15. Que Deus vai dizer que colocaria inimizade entre a semente da serpente e da mulher, e ele lhe feriria o calcanhar, e a semente lhe esmagaria a cabeça. A história da criação, o universo dos homens, a história do homem primitivo, a história do povo escolhido, a vida de Abraão, aqui o chamado divino, a história de Abraão e Ló, as revelações divinas, as promessas de Abraão, particularmente, e nós vamos ver aqui depois a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida de Esaú e a vida de José. Traz aqui nomes preeminentes relacionados a Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão e Ló, Isaac e Ismael, Esaú e Jacó, José e seus irmãos. 5 grandes personagens espirituais descritos nesse livro. Primeiro, Enoque, um homem que andou com Deus. Segundo, Noé, o construtor da arca. Terceiro, Abraão, o pai dos fiéis. Jacó, o homem cuja vida foi transformada pela oração. E José, filho de Jacó, que de escravo se tornou governador do Egito. Lições das idades. A Bíblia começa com a humanidade arruinada, o paraíso perdido no capítulo 3. A instituição do plano da salvação, 3:15. E a Bíblia termina com a promessa cumprida, o paraíso recuperado. Olha que interessante, uma humanidade foi arruinada e o paraíso perdido no capítulo 3 de Gênesis. Mas no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ela vai trazer a promessa cumprida e o paraíso recuperado através do segundo Adão, Jesus Cristo.
Bem, agora vamos à leitura do livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí vai trazer aqui algumas referências de passagens paralelas. 1 João 1,3 e Hebreus 1,10. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Verbo, Cristo, que estava presente com Deus desde o início da criação dos céus e da terra. Hebreus 1,10 vai dizer: ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Nós vemos aqui a presença de Cristo, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em toda a palavra, reforçando o que está escrito lá no início, na palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Aí vai trazer aqui as referências: o abismo, o Criador, trevas, o poder de Deus e a luz natural. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a luz natural no número 23:12 na Thompson. Naquela referência, a Thompson vai nos trazer para Êxodo 10:23, quando a praga das trevas é colocada no Egito. Vai dizer assim: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha que interessante essa referência. Quando Deus diz haja luz e houve luz, ele fez separação de luz e trevas. E no Egito, Deus coloca lá as trevas para que a luz se apagasse exatamente sobre aqueles homens. É interessante que os egípcios adoravam a Ra, que para eles era o deus Sol. E aqui vai dizer que só havia luz sobre os hebreus. Isso mostra realmente o poder do Deus Criador sobre toda a sua criação que ele fez, que ele formou. Verso 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca a terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, a árvore frutífera que deem fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. E vai trazer aqui uma referência sobre Hebreus 6:7. Nós vamos ver essa passagem paralela, o que diz. Diz assim, Hebreus 6:7. A terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. E o autor aos Hebreus vai fazer uma analogia aqui sobre aquele que uma vez caiu, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, que é impossível que eles voltem, Então ele vai fazer uma analogia: assim como a terra que recebe a chuva e produz erva proveitosa, assim as nossas vidas, quando é regada através da água viva, através da presença de Deus, que produz em nós algo proveitoso, ou seja, os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, para que seja o nome do Senhor glorificado através daquilo que é produzido em nós. Assim como em Gênesis, que Deus deu uma ordem para que viesse a relva e ervas fossem produzidas, assim ele faz também e produz algo novo nas nossas vidas. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. No verso 14 vai dizer: e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu,
para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Fez também estrelas. Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Olha que interessante. Ela vai trazer aqui algumas referências: estrela, luz, obra de Deus, e o sol. E a luz natural, exemplo, Êxodo 10:23, e as trevas, Jó 3:6. Só que o sol, mesmo sendo tão grande, ele tem um serviço espiritual, que eu botei aqui, 38:7-9, que vai trazer referências sobre serviço. E o líder humilde, 22:40. Por que acontece? Ele governava o dia e a lua governava a noite. Só que eles serviam a quem? Eu e você. Nós somos iluminados todos os dias pelo sol quando ele nasce, e ele está aqui justamente para servir a terra, mesmo tão grande e poderoso. Toda a criação, ela tem o objetivo principal de servir aquilo que o seu Criador estabeleceu a ela. Continuando a leitura. E houve tarde de manhã, e esse foi o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voavam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Ou seja, os animais, eles receberam a bênção de Deus. E houve tarde de manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais mais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis. Continuando. Conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E a Thompson vai trazer referência aqui de dons espirituais, porque Deus ainda deu a ele, né, essas bênçãos, o alimento físico, e há uma passagem paralela de Salmo 145:15. Nós vamos ver o que está escrito. Salmo 145:15 diz assim: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento a seu tempo. Assim como foi no início, quando Deus colocou lá as árvores que davam mantimentos, que alimentavam e sustentavam a sua criação, desde os homens até os animais, assim também é nas nossas vidas. Deus é aquele que nos sustenta, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele nos provê o necessário para que nós possamos estar de pé na presença dele. E todos os animais da terra e as aves dos céus e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Deus, ele não somente criou os animais, os vegetais, as plantas, as árvores,
E o ser humano não de uma forma solta, mas tudo tinha um propósito, tudo tinha um sustento que vinha do seu plano principal e da sua organização em tudo que ele havia feito. Assim como Deus fez, formou e sustentou, ele também continua fazendo nas nossas vidas. É dele que vem o nosso sustento, é dele que vem o nosso mantimento. Cristo, ele é o pão vivo que sustenta a nossa alma. E o último versículo vai dizer que viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde de manhã, esse foi o 6º dia. Aí a referência do Thompson vai trazer aqui sabedoria de Deus, obras de Deus e 2 passagens paralelas. Salmo 104, 24 e 1 Timóteo 4, 4. Vamos ver o que está escrito para fechar nosso estudo de 1º capítulo de Gênesis com a Bíblia Thompson. Salmo 104, 24 vai dizer: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Olha como o Salmo ele exalta, né? A criação, a obra da criação de Deus, a sua sabedoria sobre as coisas que foram criadas. É interessante ver essas passagens paralelas e relacionadas a Gênesis, e nós vemos quanto a criação ela faz com que nós venhamos a admirar, a exaltar o poder de Deus. Como o próprio Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então os céus ele anuncia a obra de um Deus criador e poderoso. Vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo 4. Diz assim, 1 Timóteo 4, 4. Porque tudo o que Deus criou é bom, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Timóteo aqui vai exaltar o poder e a criação de Deus. Tu vê como toda a palavra de Deus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, estão relacionadas. Nós vemos através das passagens paralelas, dos recursos que a Bíblia Thompson traz, como toda a palavra de Deus exalta o poder e a grandeza do nosso Deus Criador. Bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Logo mais estaremos trazendo o 2º capítulo. Se inscreva no canal, fique conosco, para que juntos nós possamos estudar toda a palavra de Deus com a Bíblia Thompson e sermos edificados pelo poder que só a palavra de Deus tem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.